Aleluia, graça e paz. É muito bom poder estar de volta à comunhão. Disseram que eu fui afastado por um mês. É bom demais estar aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir que abra o texto ali na tela. Eu ainda vou ficar aqui me apoiando, irmãos. E eu queria só justificar. Antes de mais nada, antes de eu me justificar, eu queria dar boas-vindas à irmã Gil. Que alegria te ver aqui. Irmã Gil está morando na Argentina já há uns anos, né? Se casou. Ela foi filha desse ministério. Levanta a mão, irmã Gil, por favor. Glória a Deus. Queria dizer que essa igreja compartilha desse momento da sua família. Foi uma surpresa também para todos nós. Que Deus te fortaleça e abençoe, tá, minha querida? Seja bem-vinda. Veio sozinha? Amém, amém. Sejam bem-vindos. Glória a Deus. Ontem fez um mês da minha cirurgia. Uma cirurgia que eu vim adiando há muito tempo mesmo. É uma lesão antiga. A primeira grande lesão foi há mais de 20 anos. Quando na época eu não pude operar, não tinha como operar. E fui protelando, fui fazendo fisioterapias e musculação até que a dor passou e eu fui convivendo com o problema no joelho durante todo esse tempo. Só que no nosso primeiro retiro de carnaval há 3 anos atrás, eu tentei jogar futebol com os homens aí e logo no primeiro dia lesionei de novo o mesmo joelho. Então aí não tinha como fugir, eu tinha que me operar. Mas primeiro tive que fazer um trabalho de recuperação dos movimentos para poder operar. Então eu estou há um mês, fez ontem. Foi uma cirurgia bem complicadinha, né? Uma cirurgia que já é chata, né? Mas foi complicado. Mas eu acordei no meio dela para ver se os homens estavam fazendo direitinho. Acordei, fiquei olhando para ver se o cirurgião não estava, né, esquecendo alguma coisa. E aí me botaram para dormir de novo. Fazer o que é? Um dia eu conto para vocês a experiência. Mas hoje eu tinha que estar aqui. Primeiro que eu estava já morrendo de saudade de vocês. Não vou demorar muito na minha palavra, ok? Mas outra coisa é que amanhã, dia 15 de novembro, eu vou estar completando 18 anos da minha ordenação pastoral. Então hoje eu estou aqui sendo grato a Deus por esses 18 anos. Aqui no ministério são 15, mas há 18 anos que o Senhor tem me dado a graça de desempenhar o meu chamado. Então eu precisava muito mesmo estar com vocês aqui. E eu quero compartilhar uma palavra. Eu tive que cancelar alguns convites que eu tive esses dias. Então eu quero já dizer se de repente um dos pastores amigos aí que me convidou assistir essa mensagem, falar como que ele cancelou, mas foi pregar na igreja dele. Eu fico muito desconfortável ainda de ficar muito tempo em pé. Não era para eu ficar, eu vou ficar o mínimo possível hoje, mas na igreja dos outros é pior ainda, né, gente? Como é que eu ia ministrar para a igreja dos outros 40, 50 minutos, 1 hora? Tinha um evento de casais que eu iria ministrar semana que vem. Eu falei, não tem condições. Quando eu entrar lá, eu falar, quem é esse cara aí com 2 muletas para ministrar para a gente? Então eu fico mais à vontade em casa, aqui, entre vocês. De vez em quando eu vou até esquecer, fazer assim, meu Deus, tem que voltar para cá. Mas estamos bem. Vocês querem ouvir uma palavra, amém? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 24. Nós vamos ler apenas os primeiros versículos. Seria bom, poxa. Mas amém. Gênesis capítulo 24. E eu vou ler apenas alguns versículos, os primeiros. E eu quero compartilhar com vocês uma história muito interessante dentro desse capítulo. Amém? Que diz assim, verso 1: E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía:
Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e ali tomarás mulher para meu filho Isaque. Só até aqui, tome o seu lugar, por favor, fique à vontade. Glória a Deus. Existem algumas formas de linguagem na Bíblia. A Bíblia, ela não pode ser interpretada apenas sob uma ótica ou apenas de uma forma. Existem passagens na Bíblia que são realmente literais ou de literal interpretação. Existem passagens que são simbólicas, existem palavras que são poéticas e outras proféticas. Essa passagem de Gênesis 24, é claro que foi uma passagem real, mas mesmo em passagens reais, literais, uma outra linguagem se aplica, que é a linguagem da tipologia. Nesse capítulo 24 e 25 de Gênesis tem uma história muito linda, a história de um homem chamado Abraão, muito conhecido de nós, que chama o seu mordomo, Eliezer, e dá a ele uma missão muito importante, a missão de buscar na direção de Deus uma noiva para Isaque, filho de Abraão. Nesse tempo, Isaque precisava se casar, né? E Abraão estava muito preocupado de que Isaque escolhesse a mulher errada para ele. E Abraão, sendo muito velho, como nós lemos aqui no versículo 1, ele não teria condições dele mesmo voltar à sua parentela, que habitava numa terra muito distante, para ele mesmo escolher uma noiva para o seu filho, uma futura nora. Então ele dá essa incumbência a um homem de confiança. Ele chama Eliezer, o mordomo da sua casa, o homem mais confiável que ele tinha, faz um juramento com ele ali, e debaixo desse juramento Eliezer sai em busca de uma noiva para Isaque. E essa é uma linguagem tipológica. Por quê? O que é uma tipologia? Uma tipologia é um acontecimento que tipifica, que aponta para um outro acontecimento futuro. Então o que estava acontecendo ali era real e ao mesmo tempo apontava para algo futuro, para algo que um dia iria se repetir. E na verdade isso ainda está para acontecer. Dentro da linguagem da tipologia bíblica, substituindo os personagens, a gente olha para essa passagem e vem comigo. Abraão, o dono da casa, o pai, preocupado com o filho. E preocupado de que tipo? Qual era a preocupação? De arrumar uma noiva que fosse idônea para se casar com seu filho. Esse esquema de personagens aponta Abraão para Deus como pai. Isaque aponta para Jesus como filho. E a noiva que precisava ser encontrada aponta para a igreja, que na Bíblia é chamada de a noiva do Cordeiro, a noiva de Cristo. E quem foi que saiu mesmo da casa de Abraão, debaixo de um juramento, para poder escolher uma noiva para Isaque? Eliezer. E esse era homem de confiança de Abraão. E Eliezer, ele tipifica a pessoa gloriosa do Espírito Santo. Quando a gente olha então para Gênesis 24, a gente vê Deus preparando uma noiva, que é a igreja, para se casar com o noivo, que é Jesus. E para isso ele envia o Espírito Santo para trazê-la ao encontro do noivo. E aí começa toda uma saga. Eu quero te convidar depois
para que você, no seu tempo, no seu lar, você leia o capítulo 24 e 25 de Gênesis e você vai relembrar tudo isso que eu estou te falando. Então, como começa? Abraão chama Eliezer, debaixo de uma promessa, de uma aliança, libera Eliezer, porque havia uma preocupação. Ele fala para Eliezer: olha, o meu filho é o meu único herdeiro, você é o meu homem de confiança, mas eu preciso preparar uma noiva para o meu filho, mas eu não quero que seja daqui. Eu não quero que a noiva para o meu filho seja da região onde nós estamos morando, porque eu tenho uma promessa de Deus. E qual era a palavra de Deus para Abraão? Que da sua parentela, que da região onde ele habitou, do meio dos seus parentes, Deus já havia escolhido uma noiva para Isaac. E eu pego essa primeira palavra que Abraão libera para Eliezer, como Deus liberou para o Espírito Santo, dizendo: a noiva não vai ser daqui, ela tem que estar ligada à nossa parentela. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos: a Bíblia chama a igreja de noiva do Senhor Jesus, sim, mas a Bíblia, quando chama a igreja de noiva, aponta para uma noiva sem mácula, para alguém que não se compromete, que não está contaminada com as coisas dessa terra, para alguém que não está comprometido com o pecado. A noiva que o Espírito Santo foi incumbido de preparar para um dia se unir a Jesus, igreja. Fala de um povo, de uma noiva, de um corpo, de uma igreja que não está envolvida, comprometida, enraizada com as alianças escusas, com esse mundo tenebroso, com as coisas do pecado. É necessário a gente prestar atenção para o chamado do Espírito Santo nesses dias, porque se existe uma coisa que está brevemente para acontecer, é justamente o chegar do Espírito Santo ao ponto principal de levar a noiva para encontrar-se com o seu Isaac, de levar a igreja para encontrar-se com Jesus. Eu sei que a gente está envolvido com as coisas da vida, a gente tem que trabalhar, a gente tem que estudar, a gente tem que comer, beber, dormir, se vestir, a gente tem que se divertir, a gente tem que ir à igreja, a gente tem que ir para o trabalho, para a faculdade, enfim, a gente ainda está envolvido com as coisas desse mundo, mas envolvido até um certo limite. A gente precisa estar completamente preparado, porque eu vou te garantir que o Espírito Santo, há muito tempo, ele já foi enviado. Ele já está preparando a noiva desde o dia de Pentecostes, quando ele foi derramado sobre a igreja 50 dias depois da ressurreição de Jesus. 50 dias depois, quando o Espírito Santo desceu, de lá para cá, ele está observando a igreja, ele está trabalhando a igreja, ele está preparando a igreja, porque a qualquer momento ele vai ter que nos levar daqui. Essa palavra que eu trago nessa noite é uma palavra profética, mas é uma palavra real, atual, e não existe uma preocupação que possa queimar mais em nossos corações do que a preocupação sincera de que nós um dia e brevemente vamos deixar essa terra. Eu não sei se isso faz parte do seu conhecimento, eu não sei se você está convicto disso, mas é isso que a Bíblia diz. Jesus está voltando e a igreja está sendo preparada para deixar essa terra. O que aconteceu é que quando Eliezer recebe essa incumbência de Abraão, como o Espírito Santo recebeu de Deus, ele sai da casa de Abraão e ele vai em direção à região onde a parentela de Abraão estava estabelecida. E ele chega, e quando ele entra na cidade, ele tem uma preocupação de não errar na escolha, de escolher a noiva certa, de não desapontar o seu senhor, de levar a esposa correta para Isaac.
mas eram muitas as donzelas daquela terra. Mas Deus sabe, irmãos, quem é e quem deixa de ser. E aí ele, convicto de que Deus era o único que poderia guiá-lo, ele faz uma oração. Ele ora a Deus, ele deixa os camelos um pouco distantes, ele leva consigo 10 camelos, ele leva uma comitiva, e ele deixa eles um pouco distante, e ele pensa, bom, já que as donzelas é que têm o costume de retirar a água da fonte e levar para a cidade, então ela vai passar por aqui. Então ele fica perto do poço, de onde as donzelas no final da tarde tinham costume de buscar água. E ali ele faz uma oração. Ele olha para o céu e ele ora. Ele diz: Deus, o Senhor sabe o que eu vim fazer aqui. O Senhor sabe a promessa que eu fiz, o juramento com o meu senhor Abraão. Eu não posso errar na escolha. Por favor, me direcione. Que a donzela que eu pedi água para mim, ela me surpreenda oferecendo água também para toda a minha comitiva e para os meus animais. Ele faz uma oração. Como eu falei para você, Eliezer tipifica quem, igreja? O Espírito Santo. E eu fico vendo nessa passagem o Espírito Santo clamando ao Pai. O Espírito Santo se referindo ao Pai. O Espírito Santo clamando por uma igreja pura. O Espírito Santo clamando por uma igreja preparada. Porque a Bíblia diz que o Senhor há de buscar para si uma noiva sem ruga, sem mácula, sem mancha e de boas obras. O Espírito Santo não vai errar, irmãos. O Espírito Santo não vai errar. Eu vou te dizer mais, ele está clamando nesses dias. Olha, eu nunca, infelizmente, eu nunca assisti tanta TV como nesse último mês. Selecionando programas, selecionando programações, mas eu tive que assistir muita coisa. Eu tive que assistir muitos programas evangélicos. Eu tive que assistir muitos programas, alguns até de outras religiões. Assisti de tudo, li bastante. Tive tempo de sobra para sossegar um pouco e falar com Deus. E a gente fica olhando e vendo, meu Deus do céu, como é difícil hoje saber quem é e quem não é. Como é difícil hoje determinar uma direção e falar, não, nesse padrão aqui dá para julgar quem vai e quem não vai. É claro que a preocupação que a gente tem que ter sobre o arrebatamento é pessoal. A minha como pastor, além de ser pessoal, é também com a minha casa, como você também tem que se preocupar com a sua família, mas eu também me preocupo com a igreja. Eu me preocupo com os rumos que as coisas tomam. Mas aí, quando a gente está preocupado, dizendo, meu Deus, qual é o padrão? Ninguém mais se entende, cada um pensa de um jeito, cada um defende uma coisa, e a cada aberração que só a misericórdia. E aí, o Espírito Santo, que clama pela igreja, acalma o nosso coração dizendo, fica tranquilo, porque eu não vou errar na minha escolha. Fica tranquilo, porque eu sei escolher. E a única preocupação que depois disso é que eu também faça parte daqueles que vão ser escolhidos pelo Senhor. E aí o que Eliezer faz? Ele para diante da fonte e ele fica observando cada donzela que vem tirar água. Fala assim para o teu irmão, o Espírito Santo está te observando. Irmãos, o Espírito Santo nos observa. O Espírito Santo ele fica olhando para a fonte o tempo todo para saber quem é que ainda está indo à fonte. Quem é que está visitando a fonte? Quem é que está buscando água? Ele está observando tudo. O Espírito Santo observa a noiva do Senhor, porque ele não vai errar na escolha. O Espírito Santo observa como a gente anda. O Espírito Santo observa como a gente fala. Ele observa o que a gente sente. Ele observa o que a gente crê. Ele observa o que a gente faz, o que a gente promete. Ele sabe de cada voto que a gente fez e não cumpriu. Ele sabe de cada vez que a gente fala demais
e das oportunidades que a gente tem para falar e não fala, e fala de menos. Ele está observando. Esse é o tempo que o Eliezer observa as donzelas da fonte, porque ele não vai errar a escolha. Esse é o tempo em que o Espírito Santo observa o meu e o teu coração, igreja, porque ele não vai errar na escolha. E ele observa algumas características das donzelas que vêm ali. E de repente ele vê uma donzela muito linda, diz o texto. Uma menina muito bonita, mas além de ser bonita, ela é comportada, ela se diferencia, ela se destaca. E no meio de todas, Eliezer vai ao encontro dela, como eu disse, tipificando o Espírito Santo visitando a igreja. Cada vez que o Espírito Santo visita a igreja, cada culto que sentimos o agir e o mover do Espírito, é Ele visitando as donzelas da fonte, é Ele visitando a igreja junto às águas, é Ele observando exatamente como a gente se comporta. E Ele chega perto da menina que ele ainda não conhece, não sabe o nome, e Ele diz para ela assim: por favor, você pode me dar um pouco d'água? E ela olha para ele e diz: perfeitamente. Porque ela podia dizer: você mesmo pode tirar água para si. A minha incumbência é tirar água e levar para minha casa. O senhor é homem, o senhor mesmo pode tirar água para que você beba. Mas a igreja, ela serve. A igreja não se nega em servir. O diácono Gustavo não combinou nada comigo para falar aqui essa noite. Eu também fiz parte do desafio, eu também mergulhei nisso, porque a gente sabe identificar e ser humilde o suficiente de que a voz de Deus, ela não é exclusividade nossa. O que eu peço a Deus desde sempre, quando começamos esse ministério, é que Ele tenha liberdade para falar comigo, Ele tenha liberdade para falar com todos. É claro que as decisões pesam sobre o nosso ombro, mas o Espírito Santo, ele é maior do que todo mundo que está aqui dentro. E ali o Eliezer, o Espírito Santo, observa a donzela, que é a igreja, e ele pede: me dá um pouco d'água. Ela falou: pois não, claro, porque a igreja serve. A igreja não pensa só em si. A igreja não vai à fonte apenas para beber para si mesma. Ela entende que existem outros com sede. E diz uma palavra do Senhor: ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. Isaías 55. E vós que não tendes dinheiro, vinde comprar e comei. Sim, vinde comprar, e sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. E ela dá água para o homem beber. E quando ele está bebendo, ela observa uma comitiva que veio com ele, e ela vai além e diz, sem que ele peça: eu também vou dar água para os teus camelos, eu também vou dar água para a sua comitiva. A igreja que está sendo observada pelo Espírito Santo para ser levada para o noivo, que é Jesus, ela tem algumas características tipificadas nessa passagem. Primeiro, ela não deixa de visitar a fonte. Diga comigo: a igreja do Senhor não deixa de visitar a fonte. Irmãos, os dias podem ser difíceis, mas a igreja vai à fonte. Pode estar sobrando, ela continua indo à fonte. Pode estar faltando, ela vai à fonte. Pode estar sendo um tempo fácil, ela vai à fonte. Tem saúde, vai à fonte. Está doente, vai à fonte. Está em fartura, vai à fonte. Está faltando, vai à fonte. Ela não para de ir à fonte, porque ela sabe que é a fonte que vai mantê-la viva. A fonte é a casa do Senhor. A fonte é a presença do Senhor. A fonte é a palavra do Senhor. A igreja não deixa de ir à fonte. Ela não bebe de águas estranhas. Ela não bebe de qualquer água. Ela vai à fonte. Ela busca água no lugar determinado para não ser contaminada. Não beba qualquer água. Cuidado com as águas que estão servindo por aí. São águas muitas vezes mentirosas. São águas muitas vezes contaminadas. Vai à fonte que você conhece. Beba da água que você conhece, onde está sendo servida a água da palavra, com integridade, com compromisso com Deus.
Uma outra característica da noiva é que ela é bonita. Ela sabe se vestir. Ela se destaca. Sim, espiritualmente falando, o crente, que é a noiva do Cordeiro, ele se destaca. Se ele está no trabalho, ele se destaca. Se ele está na rua, ele se destaca. Por quê? Por causa do terno que ele usa? Não. Pode estar de blusa sem manga, pode estar de camiseta, pode estar jogando futebol no sítio. Alguém bate o olho e fala: esse cara é crente. Tem alguma coisa diferente nessa menina. Tem alguma coisa diferente nesse irmão. Quantos já tiveram essa experiência de alguém na rua que você nunca conheceu, bater um papo com você de alguns segundos, ou nem conversar, só ficar te olhando e depois perguntar assim: você é evangélico, não é? Você é crente, não é? Para a glória de Deus, levante a mão quem já teve uma experiência dessa. Amém, pode baixar, porque você está glorificando a Deus. Quando alguém olha para você e fala: tem alguma coisa diferente em você, eu vejo alguma coisa diferente na tua vida, você só pode ser crente. Se você ainda não viu isso, pode ser que o defeito, se você não viveu isso, pode ser que o defeito seja na visão dos outros. Eu creio e espero que não seja no teu comportamento. Mas o Espírito Santo que habita na noiva, querido, destaca. Uma outra característica da noiva é que ela vai além. Ele pediu água para ele, ela falou: eu vou dar água para você, mas eu também vou matar a sede dos teus camelos. Eu também vou matar a sede da tua comitiva. Como foi falado aqui, nós não somos uma igreja rica não, irmãos. Quer dizer, não estou falando espiritualmente, estou falando uma igreja com muitos recursos financeiros. Não somos não. Mas você pode se orgulhar, porque se a despensa hoje está quase vazia, é porque o alimento entra e é prontamente encaminhado. Não vai estragar nada, não vai dar bicho. O fubá não vai dar minhoca, o arroz não vai poder, não vai não, irmão. Vai entrar e vai sair. Vai achar alguém que precisa. Você pode se orgulhar, porque essa igreja também deu um primeiro passo para ser missionária. Hoje nós sustentamos uma menina chamada Axa Angel, lá na Índia. Nós mandamos $50, irmãos, um absurdo de baixo. $50, R$270. A gente paga roupa, alimentação e colégio de uma menina carente lá do outro lado do mundo. E eu sei que chega a ela, porque eu acabei de receber o segundo vídeo dela agradecendo antes de ontem. Por que eu não trouxe? Porque não deu para traduzir. Porque ela arranha o inglês para tentar nos ajudar, mas não deu muito certo não. Mas ela é pastoreada por um pastor Suresh, um pastor lá da região, com o qual eu tenho contato todas as semanas. A igreja vai além. A igreja se preocupa em tirar água para si, para outro e para um rebanho. Quando ele vê aquilo, ele fica admirado e diz para ela: quem é o teu pai? De que família você é? E a menina, que era Rebeca, fala: olha, eu sou Rebeca, filha de Labão. E ali ela vai dizendo, né, de que família ela é. Eliezer fica admiradíssimo, porque ele vê que Deus direcionou ele para a família certa. Para encurtar a história, ela olha para Eliezer, vendo que ele está vindo de longe, com 10 camelos, com amigos. Já era tarde. Ela olha para ele e fala: vamos à minha casa, certamente há lugar na minha casa para ti. Uma outra característica da igreja é que a igreja sempre terá lugar para abrigar o Espírito Santo de Deus. Eliezer, como tipo do Espírito Santo, ela diz para ele: há com certeza lugar na casa do meu pai para abrigar você. Há palha para os teus animais, há uma cama e há uma refeição te esperando. A igreja, ela nunca abrirá mão da companhia maior do Espírito Santo de Deus.
Quando o Espírito Santo faltar em nosso culto, ele será um culto vazio e sem propósito. Quando o Espírito Santo faltar na nossa casa, ela será um lugar qualquer e alvoroçado, sem ordem alguma. Quando o Espírito Santo faltar em nossas finanças, nós iremos à falência. Quando o Espírito Santo faltar na nossa religião, nós viraremos uma seita. Quando o Espírito Santo faltar na nossa vida, nós seremos perdidos e ocos. Mas sempre que o Espírito Santo for abrigado pela igreja, for abraçado pela igreja, for ovacionado pela igreja, for adorado pela igreja, for atraído pela igreja, nós seremos uma igreja preparada para ir ao encontro de Jesus. Olha para o teu irmão assim e diga: você está bem vestido, você está cheiroso, com todo respeito, mas diga assim: a coisa mais importante na tua vida é o brilho do Espírito Santo de Deus. Querido, olha para cá. Podem levar o teu carro, podem levar o teu relógio, a tua carteira, podem levar a tua casa, podem invadir a tua casa, né, Gustavo? Podem levar as tuas TVs, podem levar o teu dinheiro, podem levar o teu emprego, podem ferir a tua saúde. Mas se você estiver cheio do Espírito Santo, nada vai mudar. Você vai continuar sendo alvo da bênção de Deus. Deus vai te restituir, porque ainda que as portas da terra se fechem para a igreja, as portas do céu estão abertas. Aleluia. Quando ela recebe Eliezer na sua casa, é a igreja recebendo o Espírito Santo na igreja, no templo, na sua vida. Lá ele se revela para a família dela, dizendo: eu sou servo de Abraão, eu vim buscar Rebeca para ser noiva de Isaac. E eles ficaram felizes, mas fizeram uma proposta. Disseram assim: não leva ela hoje não, deixa ela mais 10 dias aqui, vamos nos despedir dela. E aí Eliezer falou: tem que ser agora. Eu vim buscar, eu não posso voltar sem ela, tem que ser agora. O apóstolo Paulo diz que aquele que é de Deus não se embaraça com as coisas dessa vida. Tem crente orando para Jesus demorar, porque ele ainda não comprou a casa que ele queria. Tem gente orando para Jesus demorar, porque ele ainda não casou e não teve os filhos que ele sempre quis ter. Tem gente orando para Jesus demorar, porque ele ainda não acabou a faculdade. Poxa, estou gastando dinheiro com esse negócio, tem que valer a pena, Jesus, demora mais um pouco. Não tem gente orando para Jesus demorar para ele ganhar mais uma alma, não. É para ele cumprir mais um sonho que ele tem nessa terra. E Paulo diz: olha, esteja preparado, porque quando chegar a hora, você vai ter que largar tudo. O que te prende nessa terra hoje? Se Deus quisesse te levar, o que estaria mal resolvido hoje? O que te prende? O que te atrai? O que te suga? Hein? O que mais te atrai nessa terra do que a ideia maravilhosa de morar no céu com Jesus? Nós vamos embora, irmãos. E aí a palavra agora é que Eliezer fala: tem que ser agora. Eu não vou voltar daqui a 10 dias, tem que ser agora. Como ele tipifica o Espírito Santo está dizendo para a igreja assim: olha, quando chegar a hora, não dá para esperar mais. Esteja pronto para ir. E aí a família disse: mas nós queríamos tanto que ela ficasse, porque alguém vai querer que você fique. Estou falando de pessoas, não estou falando das coisas do mundo. Olha, querido, viva nesse mundo como um peregrino, tá? Viva nesse mundo como alguém que não pertence mais a essa terra. Porque se você foi comprado pelo bom preço do sangue de Jesus, você então não pertence mais a essa terra, rapaz. Olha, minha esposa não é minha. Foi um presente que Deus me deu para essa vida. As minhas filhas são minha responsabilidade, mas elas são do Senhor, não são minhas. Então veja bem, nós precisamos andar nessa terra como um peregrino, porque é assim que a Bíblia nos chama. Nós não pertencemos mais aqui. E aí falaram o seguinte: vamos perguntar para ela. A melhor coisa, né? Vamos perguntar para ela. E aí chamaram a Rebeca e perguntaram assim:
Escuta, olha que pergunta. Na minha versão está exatamente assim: irás tu com este varão? E ela disse: irei. Eu vou parafrasear a pergunta de Eliezer como a pergunta do Espírito Santo para nós, igreja, noiva do Senhor. Está disposto a ir comigo agora, se for o caso? Você está pronto para ir agora? Eu vim aqui para te buscar, vamos agora? Esse é o convite mais importante da nossa vida. Hein? Vai querer negociar mais 10 dias? Vai querer negociar mais 7 dias? Vai deixar ele ir sozinho? A pergunta parafraseada do Espírito para mim e para você hoje é: vamos agora? Se eu te chamar para ir agora, você está pronto? Vamos nessa. Sobe no camelo. Tem um noivo do outro lado te esperando. O filho do meu Senhor está te esperando. O teu noivo está no campo. Isaac estava no campo, orando, diz a Bíblia, orando. Porque havia um desejo no coração dele, dizendo: meu Deus, que o servo do meu pai traga a pessoa certa. Ele estava orando. Jesus está à direita do Pai, ansioso, se eu posso assim dizer, orando, preparado, esperando o Pai dizer para o Espírito Santo: vem, traz a noiva, e tem que ser agora. Apocalipse 22:17: e o Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. É a hora, irmãos. Ela vai, ela sobe no camelo, ela põe um véu sobre o rosto. E quando eles chegam perto da casa de Abraão, ela pergunta para o Espírito Santo: amém? Quem é aquele que vem ao meu encontro no campo? E ele diz: é Isaac, filho do meu Senhor. Ela pula do camelo e vai ao encontro do noivo. Brevemente nós vamos passar por uma experiência como essa. O Espírito Santo vai nos levar cavalgando sobre as nuvens. Vamos chegar na entrada das mansões celestiais, igreja. E a gente vai olhar, como diz o livro de Cantares: eis que vem aquele, o noivo, saltando sobre os montes. Quando olharemos e perguntaremos ao Espírito Santo: quem é aquele adornado, preparado, bonito, que vem ao nosso encontro? E ele vai dizer: igreja, esse é o noivo. Foi para ele que eu fui te buscar, foi para ele que eu te trouxe. E a igreja saltará, tirará o véu do rosto, e estaremos para sempre com o Senhor. Prepara-te, Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. O Espírito e a noiva dizem: vem. O que ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. A mensagem que o teu pastor tem para vocês hoje é que Jesus está voltando. E o Espírito Santo está a 1 milésimo de nos levar para o céu. Eu quero te convidar, igreja, para ficar de pé. O Ministério de Louvor vai estar adorando o Senhor aqui. Fiquei mais tempo do que eu pensava, mas amém. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Estava pensando como eu vim hoje pela manhã. Eu cheguei em casa depois do almoço, com um desejo muito grande de vir à igreja hoje, claro. Aí eu tirei um tempo de descanso, deitei na minha cama. Nesse momento estava sozinho, e eu falei com Deus assim: Senhor, eu preciso cochilar um pouco, descansar um pouco. Me dê a mensagem dessa noite. Eu já li a Bíblia, já meditei, mas eu queria uma mensagem do teu coração essa noite. E aí, quando eu estava fechando os olhos, alguém entrou dentro do quarto, mas não foi nem minha esposa nem minhas filhas, e falou uma frase para mim, que é o tema dessa mensagem. Disse: uma noiva para o meu filho. E eu dormi.
Quando eu acordei, eu não tinha mais nenhuma dúvida. O tema dessa mensagem, diga: uma noiva para o meu filho. Não são várias noivas. Ele não é prostituto. Uma noiva, sem mácula, sem ruga, sem defeito, virtuosa, de boas obras, que trabalha, que abençoa, que não está presa a esse mundo, que está pronta para se encontrar com o noivo. Uma noiva para o meu filho, diz o Senhor. Dê um forte aplauso a Ele.